Boa noite, o meu nome é Caio Mendes e na minha família aconteceu a história mais assustadora que eu já ouvi na vida. Eu tenho 42 anos e ainda vivi com a pessoa que aconteceu. E isso tudo aconteceu com o meu tio-avô Sebastião, que morou com a gente até o seu último dia. Ele era o irmão da minha avó. Moramos hoje em Rio Branco, no Acre, mas a minha família é natural de Porto Acre, um pequeno município próximo a Rio Branco. O meu tio-avô Sebastião, ele foi atormentado até o seu último dia de vida por causa de uma coisa que ele não deveria ter feito. Eu era apenas uma criança e lembro dele dizer que os diabos queriam levá-lo. A gente ficava com muito medo daquele escândalo, mas não podíamos fazer nada. Ele só se acalmava quando a nossa avó começava a rezar. A minha avó também morou com a gente e veio embora para Rio Branco junto com o meu avô e o resto da família. E foi a época que a minha mãe arranjou um trabalho como diarista, e como as coisas não estavam muito boas por lá, decidiram abandonar tudo e seguir viagem para a nossa nova casa. E já chegou a morar 8 pessoas na casa, sem contar comigo que era criança e me arrumava em qualquer canto. E como ninguém tinha muita condição, acabamos morando todos juntos com alguns dos meus tios, os meus avós e a família da minha mãe. Inclusive o meu tio-avô Sebastião, que era atormentado por uma coisa que só ele via. Uma vez eu cheguei a ver ele gritando e apontando para o canto da parede, dizendo que o tinhoso estava rindo para ele. Alguns diziam que ele era louco, mas na verdade foi há muito tempo quando ele era rapaz. Ele tentou fazer algo para ficar rico e deu muito errado. E para ser sincero, seja lá o que ele tenha feito, deu muito, mas muito errado mesmo. E quem sabia dessa história com detalhes era a minha avó, mas infelizmente ela nos deixou também. Eu me lembro dela contando essa história e ainda me lembro de algumas coisas. Ela também dizia que tinha muita coisa que era segredo, que eu não poderia saber. Em Porto Acre, quando eles moravam lá, o meu tio-avô era normal e trabalhava. E isso aconteceu antes da minha avó se casar e ter a minha mãe e o resto dos meus tios. O trabalho na época era na roça e tinha um homem muito rico na região que empregava muita gente por lá. E também diziam que esse homem tinha um cramunhão, que é um diabinho preso na garrafa, escondido dentro da sua casa, que lhe dava muita riqueza e sorte. As pessoas desconfiavam que ele guardava dentro de uma licoreira antiga e que ninguém sabia onde ficava. Eu já tinha ouvido algo parecido, mas a minha avó dizia que essa história de garrafa de vidro com diabinho era só para despistar os curiosos. Na verdade, essa história era contada pelo senhor da fazenda para que ninguém descobrisse os seus segredos. O cramunhão era guardado dentro de um vaso feito de barro de cemitério, e a história desse senhor era que ele tinha feito o ritual do livro negro de São Cipriano com o ovo de uma galinha preta, enterrado por 7 dias em estrume de cavalo, e daí gerou o cramunhão. E ele realizava todos os desejos do fazendeiro, e quando o povo começava a falar essa história, dizia que o ritual tinha que ser feito com um ovo e à meia-noite durante o período de quaresma. Mas na verdade, era que tinha que ter o tal livro negro de São Cipriano. Na primeira sexta-feira de quaresma, deveriam levar o ovo debaixo da axila esquerda para uma encruzilhada e fazer a oração com o tal livro. E diziam que o ritual levava quase a noite toda, e antes que o sol nascesse, a pessoa deveria voltar para casa. E depois disso, deveria colocar o ovo no estrume fresco e buscá-lo depois de 7 dias. E só assim nascia o tal cramunhão.
O diabinho tinha que ser guardado dentro de um vaso feito de barro de cemitério para que não fugisse. Essa era a história que a minha avó contava para a gente, mas todos conheciam uma versão diferente da história, que juravam ter sido contada pelo próprio senhor que era dono daquele negócio. Mas eles diziam que a história que ele contou foi só para despistar quem quisesse fazer a mesma coisa. E tempos depois, a verdade foi contada pela mulher do homem, e o meu tio-avô ficou sabendo, pois ele trabalhava para esse senhor, e era muito achegado a ele. Ele via toda aquela riqueza e sorte que o seu patrão tinha, e resolveu fazer a mesma coisa, sem saber muito como proceder. Ele procurou informações de como o negócio era feito, e como ele saía com o patrão para todos os lugares, ele descobriu durante uma bebedeira que precisava de um tal livro que tinha a oração certa. E curioso como sempre foi, ele insistiu que o homem o mostrasse e dissesse como a oração tinha que ser feita. Mas como eu disse, o Senhor omitia partes importantes do ritual e dava instruções erradas. Um certo dia, durante uma festa, o patrão estava bêbado e acabou cedendo à insistência de Sebastião. Ele o levou para o canto e lhe mostrou o tal livro, onde estava a oração que deveria ser feita, e a reza foi decorada na hora, e era tudo o que ele precisava para fazer o ritual, pelo menos na cabeça dele. Raimundo esperou a época de Quaresma e fez tudo o que tinha ouvido, pensando que conseguiria ficar rico com aquela arrumação toda. E quando foi a primeira sexta-feira, ele pegou o ovo e saiu à noite sem que ninguém o visse. Ele foi a uma encruzilhada e, enquanto estava lá, ele repetiu exaustivamente a oração que tinha decorado do livro. E quando achou que nada aconteceria, de repente começou uma ventania muito forte que o assustou tanto que o fez soltar o ovo no chão. E quando esse ovo quebrou, explodiu como se fosse uma bomba. E ele viu quando o bicho começou a gargalhar de trás de uma pedra. Mas antes que ele corresse para casa, muito assustado, ele ainda viu a criatura olhando para ele por detrás da pedra e rindo muito da cara dele. E mesmo tendo fugido do local, o Sebastião não foi mais o mesmo. Ele ficou perturbado com visões de uma criatura que era metade bode e metade homem. Às vezes, ele dizia que o bicho tinha chifres e olhos vermelhos encarnados, e ele passava várias noites falando sozinho, e algumas vezes até brincando com essa criatura que ninguém mais via. Anos se passaram e parte da minha família veio morar em Rio Branco na época. Sebastião, depois que adoeceu, ele ficou morando com a minha avó, e como a gente era de família muito humilde, acabamos todos morando juntos. A minha avó fazia orações para ele melhorar, mas de tempo em tempo ele piorava e voltava a ver e a brigar com aquela coisa. A minha avó dizia que uma vez o viu sendo arrastado do quarto para a sala por uma força invisível que até ela ficou muito assombrada. Infelizmente, ele teve que viver com essa perturbação por toda a sua vida e faleceu sem que ninguém pudesse ajudá-lo. O que ele fez não pôde mais ser desfeito, e eu até o vi uma vez durante os seus ataques, correndo de algo invisível e subindo no pé de manga do quintal. Hoje, eu ainda escuto as histórias da época que ele morava nessa cidade e tenho muitos outros relatos para contar. Mas a história do meu tio-avô Sebastião foi a coisa mais assustadora que eu já ouvi em toda a minha vida. E disso eu tiro uma lição. Eu prefiro viver a vida em pobreza, com Deus ao meu lado, do que ganhar riquezas e no fim ser atormentado. Boa noite.